Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a situação de aprendizagem 4 do caderno do aluno, aquele mesmo que vocês têm no formato digital aí em PDF no seu celular. O tema dessa situação de aprendizagem é os processos migratórios voluntários e forçados. Então, para começar a trabalhar com esse tema, nós vamos primeiro discutir a habilidade relacionada a ele. A habilidade é EF08GE04A. Decora aí, mentira. Depois eu vou passar pelo WhatsApp e você não precisa se desesperar para ficar anotando isso agora. Então, a habilidade é selecionar, comparar e analisar processos migratórios contemporâneos e discutir características dos movimentos voluntários e forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração no continente americano, em especial na América Latina. De acordo com a habilidade, então, espera-se que ao final dessa aula você consiga compreender as razões que levam as pessoas a fazerem seus deslocamentos e quando isso acontece de maneira espontânea ou quando isso acontece de maneira forçada, tudo bem? E vão aprender a aplicar esses conceitos na prática para analisar situações reais. Para início de conversa, faremos a atividade 1, o Vamos Dialogar aqui juntinhos. Você vai acompanhando o vídeo aí. Quando você tiver terminado de fazer essa leiturinha, você pausa o vídeo e responde essas questões no seu caderno. Vou ler com vocês. Vamos dialogar sobre os deslocamentos atuais de grupos humanos de um lugar para outro de maneira voluntária e forçada, em especial no continente americano, e o papel de organismos internacionais relacionados à migração e refugiados. Para a nossa conversa, lançaremos algumas questões. O que você entende por movimento migratório forçado? E por movimento espontâneo? Você já ouviu falar de refugiados? Conhece alguma pessoa que tenha mudado de lugar sem vontade própria? Tem conhecimento de alguma instituição internacional que promova os direitos humanos? Já ouviu falar da Organização das Nações Unidas, a ONU? Você conhece alguma pessoa em situação de refúgio? Então agora é o momento em que você pausa o vídeo e tenta responder essas questões aí no caderno. Vai lá, faz o seu melhor. Uma vez que você já conseguiu fazer essa abordagem inicial e respondeu as questões no seu caderno, você já vai ter uma noção melhor daquilo que você sabe e o que você não sabe sobre esses assuntos. E a partir daí nós vamos adentrar com mais profundidade no nosso assunto. Faremos então agora a atividade 2, que é uma leitura e análise de texto, refúgio versus migração. Refúgio versus migração. As migrações são fenômenos milenares. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, a separação entre refugiados e imigrantes se faz necessária para dar clareza sobre as causas e características dos movimentos de refúgio. São considerados refugiados aqueles que não estão em seus países de origem devido a instabilidades sérias na ordem pública ou temores ocasionados por perseguição, violência, conflitos ou outras situações que necessitam de proteção internacional. Os refugiados são protegidos pelo direito internacional e são reconhecidos por diversos protocolos e convenções internacionais, como a Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados. Alguém quer ler o próximo parágrafo? Não? Ninguém? Tá bom, então eu leio. Já os migrantes são quaisquer indivíduos que tenham mudado de seu país, cidade e estado de origem, sendo não necessariamente influenciados por qualquer perturbação de ordem ou situação que ameaça sua proteção. O uso generalista do termo migração deve ser evitado, pois, de acordo com o órgão da Organização das Nações Unidas, pode colocar em risco a vida e a segurança dos refugiados, já que as razões que os fizeram migrar não foram voluntárias. Reparem então que são duas situações diferentes. Uma que é a migração, onde a pessoa faz o movimento de livre e espontânea vontade, ela quer se mudar, ela quer migrar. E o outro caso é a questão dos refugiados que fazem os seus deslocamentos não por vontade própria, mas por medo de morrer, por perseguições políticas, religiosas, por conflitos.
Então são situações completamente diferentes. Uma vez que você já leu o texto, pode responder essas duas questões aqui. Responda com calma, responda com tranquilidade. A primeira quer saber a diferença entre refugiado e imigrante. Está muito fácil, você consegue responder fácil, fácil, fácil. Se não conseguir, volte e releia o texto. Item B. Qual a visão da ONU sobre o uso generalista do termo migração? Isso ficou muito claro no texto, de novo aí para você, informação explícita. Olha aí, ó, aula de OE grátis. Agora, então, nós faremos a leitura desse texto aqui. Em pleno século XXI, tráfico humano ainda é realidade mundial. Então estamos trabalhando já a atividade 3, leitura e análise de texto e exibição de vídeos. Os vídeos eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, os links que vocês vão acessar. São 2 vídeos curtinhos, um falando sobre trabalho escravo e o outro falando sobre os refugiados. Então, após o término desse vídeo aqui, vá lá, confira os links, abra no seu YouTube, assista que vale a pena. Vou fazer com vocês a leiturinha desse aqui agora. Anualmente, mais de 1 milhão de pessoas servem como mercadoria ilegal de traficantes. A grande maioria são mulheres. Por definição, o tráfico humano é o recrutamento, transporte, abrigo ou recebimento de pessoas para o propósito de exploração. Tal ação ocorre por meio de ameaça, uso da força ou outras formas de coerção, rapto, fraude e engano. Todo ano, cerca de 1 milhão de cidadãos serve como objeto de comércio ilegal entre traficantes ao redor do mundo. O tráfico de pessoas é visto como um dos crimes mais lucrativos, movimentando 32 bilhões anuais de dólares. 32 bilhões de dólares anuais, eu precisaria ter lido. E ficando atrás apenas do contrabando de armas e drogas. Mais de um século após a Lei Áurea, a escravidão caminha lado a lado com a prática de traficar seres humanos, presente nos 5 continentes e de maneira muito silenciosa. Comparado a outros delitos, pouco se fala do comércio ilegal de indivíduos. No entanto, seus fins são cruéis. Cerca de 98% das pessoas traficadas são mulheres ou crianças, que em grande parte acabam caindo para um mercado de exploração e escravidão sexual. Outros fins deste crime são trabalho doméstico forçado, casamentos sem consentimento, servidão, tráfico de drogas, recrutamento para frentes de batalha e serviços obrigatórios em tecelagens, minas e indústrias. Frentes internacionais criam campanhas e auxílios para combater o tráfico de pessoas. No entanto, estima-se que apenas 1% das vítimas são resgatadas. Vocês perceberam então que a habilidade do início da situação de aprendizagem pede para que vocês foquem nas migrações e naqueles movimentos que são forçados e nos movimentos que são espontâneos das pessoas. E vocês têm como texto de base uma série de informações falando sobre trabalho escravo e venda de pessoas, né? Tráfico de pessoas, que é uma coisa muito maluca. É preciso que vocês façam uma reflexão acerca desses temas. Olha o trem, cuidado com o trem, não vai atravessar agora. É preciso que você faça uma reflexão acerca desses temas para poder responder as questões então que estão aí na sua apostila. Quando você tiver assistido os 2 vídeos que estão na descrição aí do YouTube, vocês vão fazer um registro das principais informações que vocês conseguirem tirar desses 2 videozinhos, beleza? Na sequência nós vamos trabalhar juntos lá na interação via WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês e continuar aprofundando o nosso conteúdo. Cuidado com o treino. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco.